mercado como um todo é voltado para equinos e é voltado para animais de produção. Então, animais de produção são os bovinos, animal que produz ou carne, ou leite, ou ovos, ou lã, né? No caso dos ovinos. Então, são esses animais de produção. Suínos, aves, bovinos, búfalos, caprinos, ovinos, são esses. E os equinos. Então, o mercado não circula para os pequenos animais. Aí o ramo ali de pequenos animais que entra mais no modelo de plano de saúde, assim como para nós, aí não tá no mesmo... Cão, Cachorro, cães, gatos. isso. Mas hoje em dia tem bastante opção de plano de saúde. O pessoal contrata plano de saúde para levar o cachorro na clínica. Aí não é nem a mesma regulamentação. Não é outra então, coisa. é outra coisa. Entendi. Então, o mercado de seguro de animais mesmo, que aí é dividido em 2 ramos. A gente vai pro ramo de animais pela SUSEP, são os animais ali utilizados para provas esportivas. Hoje a gente, assim, traduzindo mais fácil, são os equinos. A gente usa os equinos ali no ramo animais. E o ramo pecuário são os animais que são criados para as atividades produtivas. Tá bom. Então, os cavalos não entram no ramo pecuário e os outros animais não entram no ramo animais porque são voltados para as atividades produtivas, né? Então, são ramos diferentes. São ramos diferentes na SUSEP. Que interessante isso. Que influencia, por exemplo, o acesso a programa de subvenção federal também. Um tem IOF, outro não tem. Então, tem algumas regulamentações. Equinos tem IOF. Pecuário não tem. O pecuário entra no... Para incentivo, alguma coisa assim? Por que não teria IOF? Porque o equino, na verdade, ele não entra no bloco de seguro rural. E o seguro rural, ele é isento de IOF. Ah, boa, bom. Então, ele é um outro ramo. Nisso, né? E... da hora. E aí, o ramo pecuário não. Então, o ramo pecuário, ele é isento de IOF e ele fica dentro do programa de subvenção federal e estadual também, para os estados que têm o programa. Então, o governo paga uma parte do prêmio para a contratação desse tipo de seguro. Entendi. Lá para os cavalos, não. Entendi. Já deu uma volta, né? Mas voltando voltando no sinistro, e aí falo dos produtos. O sinistro de animais hoje, a grande parte dos produtos que tem no mercado, a gente vai falar de seguro de vida. Grande parte. Por muito tempo, a SUSEP tinha uma circular que determinava que a cobertura básica era o seguro de vida. Hoje mudou, faz 2 anos que mudou. No meio da pandemia, aí saíram algumas atualizações da SUSEP, né? Uma delas, um pouquinho antes essa. O seguro de vida não precisa mais ser a cobertura básica. Porém, tradicionalmente, as principais seguradoras estão estabelecidas para ter a cobertura de vida na cobertura básica. Então, grande parte do volume de um sinistro de serviço ali de regulação de sinistros de animais é o seguro de vida, né? São sinistros de morte dos animais. E aí, é uma regulação muito técnica, extremamente técnica, e tem que ter um veterinário olhando para a proteção da seguradora e para a proteção do mercado. Para a gente não estimular nenhum comportamento indevido, né? Claro. Então, a gente tem que ter ali alguém que garanta que o animal morreu de um risco coberto, que o animal que morreu é o animal segurado. Eu falo que são os 2 pilares do sinistro de animais. Garantir que o animal que morreu é o animal segurado e que morreu de um risco coberto. Que são os 2 grandes problemas na regulação de sinistro. E como esse mercado se adapta a isso. Então, o que acontece hoje, a grande maioria, a gente exige a necrópsia. Eu digo o mercado como um todo. Todo mundo pede necrópsia daquele animal para averiguação. O que é necrópsia? Então, o exame do animal morto. Isso. Para determinar a causa. Tipo autópsia, necrópsia. Tipo autópsia. Que como não é a mesma espécie, você não pode fazer uma autópsia alta de alta Cara, eu manjo nada. espécie, né? Você explicou. Isso aí é português só, viu? Só uma semântica, assim. É uma autópsia, mas não é da mesma espécie. Então, é necrópsia. Então, é a avaliação daquele indivíduo morto de outra espécie. É o exame do animal morto, né? E a gente pede necrópsia em todos os sinistros. Porque é isso. A seguradora, ela tem que garantir que ela está resguardada sobre aquele evento que aconteceu. Então, por isso, eu era meio estranha ali dentro da seguradora quando eu estava na área de sinistros. Porque sempre estava vendo foto de necrópsia, né? Como a gente está falando de um ser vivo que morreu e que vai sofrer alterações ali pós-morte também muito rapidamente, o sinistro de animais ele é muito regulado por auto-vistoria. Então, ele acaba sendo um pouco mais burocrático, digamos assim, porque a gente pede um monte de documento, todo mundo pede, o mercado pede, né? Para a gente garantir que aquele animal morreu de um risco coberto. E aí a necrópsia é obrigatória. E como não dá para a gente garantir, naquela região tem o veterinário mais próximo, é o Rodrigo. Só que o Rodrigo está a 500 quilômetros de distância,
tá calor, tá chovendo, foi um boi que morreu no meio do pasto. Esse animal, esse animal morto, a gente vai falar que é uma carcaça daqui a pouco, ele vai entrar em decomposição. Então, como que a gente vai garantir a qualidade da regulação de sinistro? É a autovistoria. Então, o sinistro de animais, ele tem por tradição a autovistoria, para dar tempo de você ter um animal ali em condições de ser avaliado. Então, em tempo da necrópsia ser realizada. E não corre o risco do cara avisar tarde, o dono do animal? Corre. E aí, assim, aí a seguradora, ela sempre vai avaliar. Então, o que aconteceu ali? A data... Tem todo... Porque aí vão ser as fotos da necrópsia, o laudo do veterinário. O que aconteceu antes? Esse animal estava doente ou não estava? Ele estava sendo acompanhado ou não estava? É um cavalo? É um boi? Porque a gente vai considerar qual que é o sistema de criação que aquele animal está inserido. Um cavalo fica normalmente dentro de uma baia, num local que passa gente o dia inteiro. Isso se não tem câmera dentro da baia. Não é possível que alguém não tenha visto que aquele animal veio a óbito. Então, não é possível que ele tenha ficado 2 dias sem ser visto. Ele nem pode ficar 2 dias sem ser visto. Né? O Ministério da Agricultura também regulamenta a criação de animais. Então, se a gente percebe que tem uma falha no modelo de criação, entra num risco excluído. Aquele animal foi abandonado, por exemplo. Aquele animal estava abandonado, não recebeu comida, não recebeu água, estava embaixo de um sol, que não tinha acesso à sombra. Tem toda uma questão de bem-estar animal também. O segurado perde o direito à indenização. Então, a gente vai avaliar tudo isso no sinistro. Tá. Morreu de doença, na necrópsia a gente consegue ver que aquilo lá aconteceu. Na apresentação do exame clínico, do laudo clínico, a gente consegue ver que aquele animal recebeu o tratamento que ele deveria ter recebido dentro da realidade do que é o sistema de criação daquele animal. A gente vai avaliar tudo isso. Então, extremamente técnico.